Estamos de volta para abrir agora a nossa aula de número 5, nosso quinto encontro aqui, e iremos continuar conversando sobre o sistema neuromuscular aplicado efetivamente à análise do movimento, né? Um aspecto muito importante, né? Caracterizado lá atrás, a partir do caráter voluntário, que eu chamei a atenção de vocês, do comportamento do tipo de fibra, de unidade motora, arquitetura de fibra e as propriedades. Vamos falar um pouquinho agora da abordagem mecânica das ações musculares. E é um ponto importante, toda vez que eu falo de abordagem mecânica, eu sempre gosto de chamar a atenção, né, para a ideia de contração. De maneira equivocada, toda vez que nós pensamos em uma contração, nós costumamos pensar em comportamento só de encurtamento muscular, né? Então, contração, né, ela envolve tanto o encurtamento quanto o estiramento. Então, nesse texto eu poderia abordar a abordagem mecânica das ações musculares ou das contrações musculares. E nós optamos por dividir essas ações musculares, essas contrações musculares, em dois grandes grupos. Um relacionado à variação do comprimento e outro relacionado ao tipo de resistência que eu tenho que vencer para que eu possa realizar o movimento, correto? Então vamos tratar agora do primeiro grupo. O primeiro grupo envolve, de maneira objetiva, as ações musculares relacionadas à variação do comprimento muscular. Ou seja, durante o processo de desenvolvimento de tensão, existe variação do comprimento muscular? E a primeira ação que aparece para a gente é uma ação isométrica. Iso, mesmo, métrica, medida. O que a própria palavra me diz? Eu estou desenvolvendo tensão, mas não houve o quê? Alteração no comprimento muscular. Então, as alterações, ou as ações isométricas, melhor dizendo, as contrações ou as ações isométricas, são aquelas em que eu tenho conexão do filamento de miosina ao filamento de actina, mas não tenho o quê? Realização do movimento. São as chamadas o quê? Ações estáticas, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre elas. Depois nós temos o quê? Dois grupos de ações relacionadas ao comprimento, que são as ações o quê? Dinâmicas. Então, lembrando, isométrica, estática, agora vamos falar de ações dinâmicas. E quais são esses dois grupos? São os concêntricos e as excêntricas. As ações concêntricas e as ações excêntricas são as ações dinâmicas. Cláudio, o que difere uma ação concêntrica de uma ação excêntrica? Numa ação concêntrica, as inserções se aproximam. São ações voltadas para o mesmo centro. Né? Nas ações excêntricas, as inserções estão se afastando, elas estão fugindo desse centro, correto? Um ponto importante é que dentro, né, das ações musculares, as ações concêntricas das atividades da vida diária, as ações concêntricas nos gestos esportivos, elas tendem a acelerar o movimento. E as ações excêntricas, elas tendem a retardar o movimento. Então, com relação ao comprimento, nós temos basicamente duas classes. Uma estática e outra dinâmica. Correto? Correto. Estática, eu tenho um tipo de ação. Que ação é essa? Isométrica. Desenvolvo tensão, mas não gero movimento. Dentro do grupo das dinâmicas, nós temos dois tipos de ações. Concêntrica e excêntrica. Desenvolvo tensão e gero movimento. Na concêntrica, eu diminuo o comprimento do músculo. Na excêntrica, eu tenho aumento no comprimento desse músculo. Na concêntrica, eu tendo a acelerar o movimento. Na excêntrica, eu tendo a retardar o movimento. Vamos falar um pouquinho agora das ações relacionadas ao quê? Ao tipo de resistência a ser vencida, né? E aí eu tenho, basicamente, aqui, chamar a atenção de vocês, né, para a característica que eu tenho das ações isotônicas. Ora, ação isotônica. O que caracteriza uma ação isotônica? É a manutenção do mesmo tônus de um músculo pelo movimento. Na realidade, esse conceito ele deve ser entendido de uma forma um pouco modificada. Porque o tônus, ou seja, uma tensão residual, um tônus, eu tenho ali, né? O músculo ele vai desenvolver tensão, vai ter um determinado tônus, só que ele vai variar ao longo da execução do movimento. Então vamos dar uma sintetizada nesse conceito de ação isotônica. Ela é uma ação dinâmica, ou seja, ela vai ser concêntrica ou excêntrica. Ação isotônica, ela é dinâmica, ela vai ser concêntrica ou excêntrica, correto? Em que eu tenho uma resistência a ser vencida que é invariável. Um exemplo claro de um objeto que não tem variação na sua resistência ao longo do movimento está aqui, é um halter. O halter, ele tem o quê? Ele tem a mesma massa, seja na fase inicial, intermediária ou final do movimento. Isso é importante porque toda vez que eu tenho uma resistência invariável, uma resistência constante, tende a ocorrer variação
na quantidade de força muscular ou no aproveitamento dessa quantidade de força muscular ao longo da execução do movimento. Vou repetir esse áudio que é importantíssimo falar sobre isso. A resistência é uma resistência invariável e constante. Então tende a haver o quê? Tende a haver variação no aproveitamento da força muscular ao longo da execução do movimento. Por isso que eu chamei a atenção de vocês, ainda agora, do concêntrico acelerando e do excêntrico desacelerando. Opa! A aceleração e desaceleração vão impactar diretamente na velocidade de execução do movimento. Então já estou chamando a atenção de vocês que esse tipo de ação relacionada à resistência, que é a ação isotônica, ela é a ação usualmente identificada nas atividades da vida diária e nos gestos esportivos. Correto? Ela é uma ação dinâmica, apresentando fases concêntricas e fases excêntricas. Um outro tipo de ação relacionada à resistência são as ações isocinéticas. Cláudio, qual é a característica principal da ação isocinética? Ela também é dinâmica, em outras palavras, ela apresenta fase concêntrica e fase excêntrica. Só que ela tem uma outra coisa importante. Ela só é conseguida em equipamentos isocinéticos. Qual é a característica de um equipamento isocinético? Ela é uma máquina computadorizada. Lembra que eu falei lá, quando eu estava falando de dinamometria com vocês? Em que ela tem como base o quê? Uma velocidade constante de execução do movimento. Vou repetir o áudio. Velocidade constante de execução do movimento que é pré-estabelecida. 60 graus por segundo, 180 graus por segundo, 300 graus por segundo. E essa velocidade pré-estabelecida obriga que o executante trabalhe ao longo de todo o movimento para a mesma velocidade. Eu não consigo fazer o que eu fazia ali na ação isotônica, alterar a velocidade de contração do movimento. Por isso que precisa de equipamento especial. Quando que as ações isocinéticas são muito utilizadas? Em treinamentos, né, de equipes de alta performance, alto rendimento, visto que os equipamentos isocinéticos são muito caros, né, para diagnósticos, né, de variação da quantidade de força, ou qualquer componente cinética. Ah, Cláudio, mas você não falou da força ainda. Sim, por quê? No início do movimento, né, ou ao longo de uma ação isocinética, eu não conheço a força. A força só é conhecida ao final da execução do movimento, né, através do quê? Através de um dinamômetro isocinético. Então, a característica de uma ação isocinética, ela é dinâmica. 2, só é conseguida através de equipamentos computadorizados. 3, ela precisa ter essa velocidade pré-estabelecida, né? Pode ir de 0 a 600 graus por segundo, usualmente trabalha com 60, 180, 300 graus por segundo. Eu não consigo variar a velocidade ao longo da execução do movimento, todo o movimento é executado na mesma velocidade. E o último ponto, tá? A quantidade de força realizada só é identificada ao final da execução do movimento através da leitura do dinamômetro cinético. Muito utilizadas por equipes, né, as ações isocinéticas, por equipes de alta performance e alto rendimento, ou ainda para diagnóstico de variável cinética muscular e prescrição de tratamento. Depois nós temos o quê? Uma das soluções que foi encontrada pela bioengenharia, foram as ações isoinerciais. O que eu tenho na ação isoinercial? Lembra que na isotônica eu falei para vocês que a resistência era constante e invariável? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma variação na resistência ao longo da execução do movimento. Opa, se eu estou falando de movimento, eu estou falando de ação o quê? Dinâmica. Então eu estou falando de concêntrica e excêntrica. Então as ações isoinerciais também são ações, o quê? Dinâmicas, concêntricas e excêntricas. Precisa de equipamento especial? Precisa de equipamento especial. Computadorizado como isocinético? Não. Equipamentos muito mais baratos que vocês encontram na maioria das academias ou clínicas da área de cinesioterapia. O que caracteriza um equipamento isoinercial? O que caracteriza um equipamento isoinercial é essa pecinha aqui que eu vou destacar para vocês, que é um CAM. O que é o CAM? É o componente de alteração mecânica. Essa pecinha faz com que eu tenha o quê? Vamos atenção a esse áudio agora, galera. Essa pecinha faz com que ao longo do movimento eu faça uma variação na resistência, ou seja, a resistência sofre variação em função do seu momento resistente. Lembra lá do conceito de torque do sistema de alavancas. Em função do seu momento resistente. Cláudio, que vantagem eu tenho, de maneira objetiva, numa ação inercial? Eu minimizo a variação na quantidade de força muscular ao longo do movimento.
Na ação isotônica, repetindo, isotônica, eu vou ter tendência a variar esse aproveitamento da força muscular ao longo da execução do movimento. Na isoinercial, eu minimizo isso. Lembrando, isotônica, isocinética e isoinercial são ações dinâmicas, ou seja, apresentam fase concêntrica e excêntrica. Isocinética e isoinercial são conseguidas em equipamentos. Isoinercial, a maioria das academias ou clínicas com trabalho de cinesioterapia apresentam. As ações do dia a dia são as ações do quê? Isotônicas. Elas efetivamente devem ser o nosso foco principal, porque é aquelas que o nosso cliente, seja ele paciente ou aluno, irá utilizar. Falamos um pouquinho de ações. Vamos seguir agora falando das funções musculares. Muitas dessas funções foram vistas lá na aula de anatomia. Agonista, músculo responsável pela realização do movimento, motor primário do movimento, ou seja, um dos agonistas da flexão do cotovelo é o músculo bíceps braquial, né? Se eu estou flexionando meu cotovelo, existe um músculo que tende a resistir a esse movimento? Sim. Que músculo é esse? O músculo tríceps braquial. Então, o músculo antagonista, ele detém a ação contrária do músculo agonista. São músculos que trabalham em ações o quê? Contrárias. O músculo acessório ou auxiliar é um músculo que sozinho ele tende a não conseguir desenvolver tensão efetiva para a realização do movimento. Mas ele auxilia o motor primário, ele auxilia a musculatura agonista à realização do movimento. Um exemplo claro é que os músculos gastrocnêmico, medial e lateral, eles auxiliam os músculos posteriores da coxa, semitendinoso, bíceps femoral e semembranoso, durante a flexão da articulação do joelho, correto? Depois nós temos os músculos chamados de músculos o quê? Que tem uma função sinergista, né? E alguns até discutem. Quadríceps é músculo, né? Músculo. Quadríceps, na realidade, aqueles que não discutem anatomia, mas aqueles que querem chamar a atenção do quadríceps como músculo, tem que entender que ele é um conjunto ali muito mais sinérgico. Por quê? Eu tenho 4 músculos, recentemente a literatura até colocou um vasto intermédio ainda aí, mas eu tenho vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e o reto femoral. Então esses 4 músculos, eles se somam numa ação que eu tenho o quê? Que eu tenho concorrendo para estender a articulação do joelho. Então o quadríceps, ele tem uma ação sinergista na extensão da articulação do joelho. Da mesma forma que o bíceps braquial, o braquial e o braquioradial têm uma função sinergista durante o quê? Durante a flexão da articulação do cotovelo, correto? O que caracteriza o músculo fixador ou músculo estabilizador? É um músculo que tende a estabilizar parte de um corpo para que outros músculos ativos tenham o que? Uma base firme sobre a qual ele possa trabalhar. Cláudio, vamos trabalhar com uma divisão de conceito aqui. Tome um pouquinho de cuidado, que toda vez que a gente fala de músculo estabilizador ou fixador, vem a ideia de rigidez. E eu vou chamar a atenção de vocês para músculos estabilizadores, que são importantíssimos, e eles sofrem pequenas variações de tensão. São os músculos eretores espinhais. Muitas vezes, ao assumir uma postura ereta para fazer um exercício, seja ele uma rosca bíceps, eu tenho que dar um mínimo de estabilidade. Observe o conceito de estabilidade confronta com fixação. Eu tenho que dar um mínimo de estabilidade à minha coluna para que eu possa melhor aproveitar o trabalho da minha articulação do cotovelo, ou seja, o trabalho da minha musculatura de bíceps braquial. Então, os músculos estabilizadores, eles tendem a estabilizar um segmento para que outra articulação em um outro segmento possam trabalhar de maneira mais confortável durante a execução dessa tarefa. Correto? E o músculo neutralizador, que são músculos neutralizadores? São músculos que tendem a fazer o quê? Neutralizar a ação indesejada de uma musculatura. Quando eu faço uma flexão da articulação do cotovelo aqui, com a articulação radionar supina, estou numa determinada condição de tranquilidade. Quando eu faço essa flexão do cotovelo, com a articulação radionar pronada, observe que mudou o posicionamento da minha mão, né? Eu tive que neutralizar a ação de supinação do músculo bíceps braquial. Como eu faço essa neutralização? Contraindo os músculos pronador redondo e pronador quadrado. A contração em isometria do pronador redondo e pronador quadrado fez com que eu pudesse fazer a flexão do cotovelo sem permitir que eu faça o quê? Uma supinação da minha articulação radionar. Então a função neutralizadora é músculo contra músculo. Exemplo, o músculo glúteo máximo, ele é extensor e rotator externo da articulação do quê? Do quadril. Toda vez que eu faço uma extensão da articulação do quadril, por exemplo, um exercício em 4 apoios,
com a pontinha do pé apontando para baixo e não deixo ele realizar a sua ação de rotação externa, eu estou contraindo o glúteo mínimo, por exemplo, numa função que neutralizadora. Correto? Então nós temos basicamente agonismo, antagonismo, muito conhecido por vocês, acessório, função sinergista, estabilizador e neutralizador. Vamos seguir um pouquinho agora falando dos músculos biopoliarticulares, que é um outro ponto muito importante. Por quê? Alguns músculos atravessam mais de uma articulação. Então, quando nós pensamos nessa musculatura que atravessa mais de uma articulação, nós temos que entender que quaisquer das articulações atravessadas por essa musculatura, né, irão interferir no aproveitamento da força. Exemplo, apertar esse halter aqui com meu punho nessa condição é completamente diferente de eu apertar com o punho nessa condição. Por quê? Porque os flexores das articulações interfalângicas aqui, as articulações dos dedos aqui, eles ficaram o quê? Frouxos. Então, na insuficiência ativa, um músculo biarticular ou poliarticular, ele está frouxo porque uma das articulações que ele atravessou o colocou assim, fazendo com que ele gere o quê? Menos tensão. Então, a insuficiência ativa está vinculada ao quê? Ao músculo que está querendo realizar aquele movimento, ao músculo que está no comportamento concêntrico. E a insuficiência passiva, Cláudio? Ah, não, já é o comportamento contrário. Por quê? Se eu faço aqui, ó, a flexão da minha articulação do punho e tendo a flexão dos meus dedos, o que acontece com a musculatura da região dorsal da minha mão? Ela não está mais esticada? Ah, já está mais esticada. Mas ela não é antagonista? Ela é antagonista. Se ela está esticada e eu tento flexionar os meus dedos aqui, ó, as minhas articulações interfalânges, o que vai acabar acontecendo? Elas vão ficar mais esticadas ainda. Então, a insuficiência passiva é quando o músculo biopoliarticular, né, ficou mais esticado porque uma das articulações que ele atravessa já o colocou nessa condição, fazendo com que ele aumente ainda mais a resistência a ser estirado. Correto? Agora, ponto hiper importante, que é muito comum de ser negligenciado e equivocado. Insuficiência ativa e insuficiência passiva só acontece com quem? Só acontece com músculos bi ou poliarticulares. Ativa, normalmente vinculado com músculo em ação concêntrica, e ativa em músculo em ação última forma. Ativa em músculo em ação concêntrica e passiva com músculo em ação excêntrica. Correto? Vamos falar um pouquinho dos fatores mecânicos que afetam na geração de força muscular. O primeiro fator é a área de secção transversal fisiológica. E aí um ponto que eu quero que fique bem claro para vocês. A área de secção transversal fisiológica, ou corte transversal fisiológico, está vinculada ao quê? A arrumação das fibras dentro do músculo. Lembrando, o músculo pode ser penado ou ele pode ser o quê? Fusiforme ou paralelo, como queiram chamar, né? E em um músculo penado, as fibras são oblíquas. Em um músculo paralelo, as fibras acompanham o sentido longitudinal. As áreas de corte transversal fisiológico nesses músculos são diferentes. O músculo penado tende a apresentar uma maior quantidade de fibras. Só por isso, essa é a única razão pela qual ele tende a gerar a maior quantidade de força. Já desenvolvendo o raciocínio a partir daí, né, o músculo penado tende a gerar a maior quantidade de força porque é a maior quantidade de fibras por área de corte. Porém, ele tende a ser menos estirável, ele é menos, aspas, alongável, né, se a gente pode falar assim, que o músculo fusiforme. Já o músculo fusiforme tende a apresentar uma menor quantidade de fibras por área de corte transversal, mas ele consegue ser alongado ou estirado com maior facilidade, correto? Então, o primeiro fator mecânico é a ordenação das fibras, ou seja, musculatura penada, musculatura fusiforme, versus área de corte transversal fisiológico. O segundo ponto é o ângulo de inserção. E aí é um ponto importante destacar com vocês, que eu tenho que voltar lá e lembrar que para o músculo aproveitar a sua força, né, para a realização de movimento, ele deve estar vinculado ao quê? Deve estar vinculado a um ângulo de 90 graus na sua inserção. Ou seja, a inserção deve estar formando 90 graus ali com o osso desse músculo. Quando ele não está, parte da força ela é perdida. Se esse ângulo que eu tenho de inserção, que é o ângulo formado entre o músculo e o osso, está voltado para a articulação, que serve de base para a realização do movimento, se esse ângulo for menor que 90 graus, o músculo ou a força que o músculo gerou, ela é decomposta. Desculpa, ela é decomposta. E para ângulos menores que 90 graus, eu gero duas componentes, uma componente de rotação e uma componente chamada de componente de estabilização, que vai puxar a peça ou a alavanca
de entorno, né, à sua articulação. Quando o ângulo for maior que 90 graus, né, ou seja, aquele ângulo de inserção, né, eu estou aqui, minha inserção está formando um ângulo maior que 90 graus do tendão ali com o osso, eu vou ter que também decompor essa força. E eu vou gerar também duas componentes. Uma componente de rotação, porque é o movimento que ocorre em torno de um eixo, e uma componente que é de deslocamento ou luxação. Galera, esse conceito, dentro do sistema neuromuscular, talvez seja o conceito mais complexo. Eu sugiro que vocês, com muita calma, observem isso nos livros também, observem isso na web, porque ângulo de inserção interfere diretamente no aproveitamento da força. Qual é o ponto que eu acho que é importante destacar com vocês aqui? Desculpa. Que para que um músculo possa ser aproveitado a gerar movimento em uma articulação, ou seja, deslocar um segmento no espaço, ele tem que ter, pelo menos, uma componente perpendicular à alavanca, correto? Isso traduz o ângulo de inserção. Depois, eu tenho o quê? Relação comprimento versus tensão. Lembram que ainda agora eu conversei com vocês e chamei a atenção de vocês, componente contrátil, sarcômero, componente elástica em série, que são quem? Os tendões e componente elástico em paralelo, que são epimísio, perimísio e endomísio. Quando eu penso na ação do sarcômero, ou seja, que no comprimento de repouso, eu tenho a melhor conexão dos miofilamentos. Beleza? Beleza. Agora, se o músculo está um pouquinho esticado, o que vai acontecer de maneira objetiva com esse tendão? Ele não vai armazenar energia elástica? Vai. E é justamente essa energia elástica aí que eu posso somar ao sarcômero e fazer com que o músculo gere mais tensão. Então, na realidade, na relação comprimento versus tensão, o que eu gostaria de passar para vocês? Desculpa, galera. Eu tenho 4 condições. Músculo em repouso. Tem melhor atividade ali dos sarcômeros. É a melhor condição que o sarcômero desenvolve tensão. Depois, músculo ligeiramente alongado. A ótima atividade que eu tenho dos sarcômeros, eu tenho uma energia elástica que está na componente elástica o quê? Na componente elástica em série, ou seja, nos tendões. Aquela energia elástica que foi armazenada ali. Terceiro, músculo previamente encurtado. Com o músculo previamente encurtado, o que aconteceu? Eu não consigo mais tantas conexões, mas eu consigo ainda algumas conexões ali dos miofilamentos, filamento de actina e miosina. E por último, eu perco a componente contrátil, ou seja, eu perco o sarcômero, porque eu alonguei muito a musculatura. Ah, Cláudio, mas aí você vai armazenar muita energia no tendão. Beleza. Mas eu não consigo estabelecer o quê? Conexões. Então, na relação comprimento versus tensão, o que eu tenho que pensar? A melhor relação para o músculo gerar tensão ativa envolve comprimento de repouso. Se eu quero aumentar a participação da componente músculo-tendínea, eu vou para ligeiramente alongado. 20% no máximo do seu comprimento que é ali, de repouso. Depois, músculo encurtado e aquela que eu não vou ter atividade da componente contrátil, músculo muito alongado. Por quê? Eu armazenei energia nos tendões, mas não consigo ter energia onde? Ter energia nos sarcômeros, naquela componente principal. Depois vamos para a relação força versus velocidade. Lembram que nós falamos isometria, concêntrica e excêntrica. Isometria, concêntrica e excêntrica. O que eu tenho na prática na ação isométrica, na ação concêntrica e na ação excêntrica? Eu tenho na prática que levar em consideração que a ação isométrica é uma ação de normalização. Nessa ação de normalização, eu vou ter o quê? Nessa ação de normalização, eu vou ter a ação muscular, tá? Tendo velocidade igual a zero. É uma ação estática. Correto? Correto. Essa ação estática, ela serve como base. O valor concêntrico jamais vai ser superior ao valor isométrico. O valor concêntrico jamais vai ser superior ao valor isométrico. E toda vez que eu desenvolver a ação concêntrica, ou seja, uma ação de encurtamento, e a carga for muito alta, a velocidade vai tender a ser o quê? Baixa. Vou repetir esse áudio. Toda vez que a carga tende a ser muito alta numa ação concêntrica, a velocidade tende a ser o quê? Baixa. E o mesmo acontece com o contrário. Com uma carga baixa, a velocidade pode ser alta. Então, repetindo, isométrico, norma,
100% da ação de força muscular numa condição estática, valores concêntricos sempre inferiores ao isométrico. Na concêntrica, carga alta, velocidade baixa, carga baixa, velocidade alta. No excêntrico, os valores excêntricos, eles podem extrapolar o valor isométrico. Ah, Cláudio, podem. Em até mais ou menos 40%, 50%. Ou seja, se eu sustento uma carga mais ou menos de 50 kg, é sinal que eu consigo conduzir para baixo ali com relativa tranquilidade 70 kg. Numa ação excêntrica eu consigo controlar 70 kg. Correto? Correto. Não obrigatoriamente eu vou ter que fazer sempre com valores mais altos, mas eu consigo sustentar isso. Então os valores excêntricos podem extrapolar o valor, o quê? Isométrico. E toda vez que a carga for muito alta, é sinal que o quê? É sinal que a velocidade de realização do movimento também tende a ser alta. Carga muito alta, velocidade de realização de movimento também tende a ser alta. Correto? Beleza? E um ponto importante de destacar aí é que quando eu estou trabalhando fase concêntrica e excêntrica sozinho, é sinal que a fase excêntrica está muito, muito baixa. Muito, muito baixa. Ok? Então, são as três ações. Isometria, referência, excêntrico. Podem, não obrigatoriamente serão, podem ser maior que o isométrico, mas o concêntrico obrigatoriamente será inferior ao isométrico. O último fator mecânico que afeta na geração de força muscular que nós iremos falar será a relação tempo versus tensão à frequência de estimulação. O que eu tenho na relação tempo versus tensão à frequência de estimulação? Eu tenho um intervalo entre os estímulos impactando na capacidade de quê? Na capacidade de geração, objetivamente, de força. Para intervalos superiores a mais ou menos 100 milissegundos, eu permito que a musculatura, entre aspas, repouse quase que totalmente. Então eu tenho entre um estímulo e outro um intervalo suficiente, o que faz com que o pico de um segundo, de um terceiro estímulo, sejam efetivamente ou tendam a ser efetivamente semelhantes. Já quando os intervalos são inferiores a aproximadamente 100 milissegundos, e quanto menor for o intervalo, mais tensão eu vou adicionando à musculatura. E aí isso deu um nome. Eu dou o nome de somação ou somação incompleta, que é quando eu tenho intervalos inferiores a 100 milissegundos, fazendo com que os estímulos seguintes ao primeiro estímulo, venham a ser cada vez ou venham a apresentar cada vez picos de tensões mais intensos, toda vez, que eu tiver o quê? Uma diminuição nesse intervalo. Então é sinal que se eu flexiono aqui, retorno, não dei um intervalo total, dou um outro estímulo, e na medida eu vou diminuindo esse intervalo entre os estímulos, a tensão vai aumentando. Quando eu sustento com a emissão contínua de estímulo, ou seja, eu dou estímulos sem intervalos, a máxima tensão é encontrada. E essa máxima tensão encontrada recebe o nome de quê? De somação completa ou tetânia. E ela pode apresentar valores até 4 vezes maiores do que de um único estímulo. Então, na relação tempo versus tensão ou frequência de estimulação, o estímulo único é aquele que me apresenta o pico de tensão mais baixo. Já a somação ou somação incompleta tende a apresentar o estímulo mais alto em termos de tensão, e a somação completa ou a tetânia é a que apresenta o estímulo mais alto ainda. Correto? Cláudio, se eu pensar nisso aí, eu posso pensar que se eu sustentar na somação completa ali, a fadiga tende a chegar de maneira anterior, ou mais precocemente, quando eu comparo com o estímulo único? Sim, porque no estímulo único eu dou tempo para elaborar ainda mais esse processo como um todo. Então, lembrando com vocês, gente, que nós temos desde as ações musculares, ação vamos lembrar lá, qual foi a primeira ação? Isométrica, ação estática, ação dinâmica, concêntrica e ação dinâmica excêntrica. As três relacionadas à variação do comprimento. Depois nós tivemos as ações relacionadas ao quê? Ao comportamento da resistência que eu tenho que vencer. Isotônica, isocinética e isoinercial. Isotônica é a ação do dia a dia. Dinâmica, apresentando fase concêntrica e excêntrica. A ação concêntrica promove a aceleração do movimento e a ação excêntrica a desaceleração do movimento. A isocinética é uma ação que só é conseguida em máquina computadorizada porque a velocidade é pré-estabelecida. E eu não sei a força, e essa força só é conhecida ao final do movimento com a leitura de um dinamômetro isocinético. A isoinercial é uma ação também só conseguida em máquinas que apresentam um dinamômetro
A isoinercial, repetindo, a isoinercial, máquinas que só são conseguidas em máquinas que apresentam o quê? Uma peça chamada componente de alteração mecânica, que é o CAM, e esse CAM faz o quê? Faz com que a resistência seja variável ao longo do movimento, minimizando a variação na quantidade de força muscular ao longo desse movimento. Correto? Todas as ações relacionadas à resistência, seja ela isotônica, isocinética ou inercial, são dinâmicas, ou seja, apresentam fases concêntrica e excêntrica. Depois passamos às ações dos músculos. Falamos do quê? Falamos do músculo agonista, do músculo antagonista e do acessório. Agonista responsável pelo movimento, antagonista que detém a ação contrária ao do movimento. Então, se o bíceps é bíceps braquial, flexor da articulação do cotovelo, tríceps braquial, ele é o músculo o quê? Antagônico, já que ele é o músculo extensor. Falamos dos músculos acessórios, que são músculos que sozinhos tendem a não gerar tensão suficiente para a realização do movimento, mas eles auxiliam os agonistas na realização desse movimento. Depois falamos da função sinergista. Estamos quadríceps, a partir do vasto lateral, do vasto medial, do vasto intermédio e do reto femoral, que atuam como um time, uma equipe, para que eu possa estender a minha articulação do joelho. Depois falamos dos músculos eretores espinhais, que em postura ereta são músculos que tendem a estabilizar, né, a coluna vertebral para que eu possa, por exemplo, fazer uma rosca bíceps, dão conforto à execução do movimento. Depois falamos dos neutralizadores, que são músculos que tendem a neutralizar a ação de uma musculatura. Exemplo, o músculo bíceps braquial, ele é flexor e rotator, supinador, né? O rotator, supinador da articulação radionar. Então, quando eu faço a flexão do cotovelo com a articulação radionar pronada, eu sei que os pronadores redondo e quadrado estão atuando para bloquear essa ação de supinação do músculo bíceps braquial. Depois passamos para onde? Depois passamos a tratar com vocês dos fatores mecânicos. Falamos objetivamente da área de secção transversal fisiológica, que é um ponto hiper importante, levar em consideração musculatura penada e musculatura fusiforme, lembrando que o músculo penado tende a maior área de corte transversal, maior quantidade de fibras, como consequência, essa maior área, gerando maior quantidade de força. Depois falamos de ângulo de inserção, lembrando que todo músculo, para gerar força, e essa força possa efetivamente gerar movimento, ela tem que estar vinculada a uma perpendicularidade com o osso, ou seja, ela tem que formar um ângulo de 90 graus, que é a chamada componente de rotação. Para ângulos menores que 90 graus, eu vou ter o quê? Rotação mais estabilização. Maiores que 90 graus, rotação mais uma tendência, uma luxação. Depois chamamos a atenção de vocês para as relações força versus velocidade, comprimento versus tensão e a relação frequência-estimulação, força versus velocidade, ação concêntrica, alta velocidade, é sinal que eu estou fazendo pouca força, ação concêntrica, baixa velocidade, é sinal que eu estou fazendo muita força, ação excêntrica, alta velocidade, quanto mais alta for a velocidade, maior é a quantidade de força que eu terei que fazer. Na relação comprimento versus tensão, a componente contrátil assume uma importância muito grande. Por quê? Porque ela pode ou não somar a componente elástica em série, que são os tendões, na geração final de tensão, com o músculo ligeiramente alongado. Eu gero mais tensão porque eu somo componente contrátil, mas energia elástica. Depois vem o músculo que no comprimento de repouso. Por último, o músculo encurtado. E aquela que menos me interessa é o músculo muito alongado, já que eu não consigo ter atividade da componente contrátil. E por último, nós falamos da atenção de vocês para a relação da frequência de estimulação ao tempo versus tensão. Lembrando que intervalos superiores a 100 milissegundos tendem a permitir que o pico de tensão se mantenha no mesmo nível. Já intervalos inferiores a 100 milissegundos, e quanto maior for, mais reduzido, melhor dizendo, for o intervalo, maior será a tensão que eu irei gerar. Correto? Como consequência, quando eu não dou intervalo entre os estímulos, a tensão máxima é desenvolvida. E por isso, mais precocemente, eu tendo a ter a fadiga. Correto? Espero que vocês tenham curtido bastante essa nossa aula de número 5, né? E estamos nos preparando aí para o nosso próximo encontro, que será a nossa aula de número 6. Um abraço e até a próxima.